Meus amores, nesse bloco nós vamos conversar um pouquinho mais com o otorrinolaringologista, o Dr. Edilson Zancanella. Dr. Edilson, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença. Que bom que o senhor retornou ao nosso programa. Olha, muito obrigado, viu? Quando eu estava lembrando de tudo aquilo que a gente falou a última vez, né, assim, foi fácil, né, falar e as coisas andaram muito bem, então eu acho que retomar isso e a gente acrescentar algumas outras coisas, acho muito interessante, né? Doutor, vamos Muito obrigado. aproveitar então, relembrar os principais tópicos que nós abordamos na nossa última entrevista. Nós falamos um pouquinho sobre a apneia, o ronco, falamos sobre insônia. Então, se a gente pudesse recapitular, especialmente para aquelas pessoas que têm insônia, que dormem mal, quais seriam as principais orientações, né? O que fazer e o que não fazer? A gente tem algumas dicas que a gente chama de higiene do sono. Não tem nada a ver com hábito de higiene, mas tem a ver com dicas que você pode fazer para melhorar alguns impactos que você mesmo atrapalhar a sua noite de sono. Então, essa história de nunca ter uma TV ligada no quarto, aquela história de você ter sempre um horário para ir dormir e para levantar. Então, o nosso organismo, ele precisa disso, né? De horários mais ou menos definidos para que as coisas aconteçam. Nunca fazer uma refeição que seja muito, né, pesada antes de dormir. A preocupação de você não ficar vendo o tablet, rede social, porque isso realmente, a luminosidade desses aparelhos eletrônicos vão fazer com que o organismo passe a ser enganado quanto à liberação de alguns hormônios que nos induzem a dormir. Deitar na cama e ficar com o celular ou tablet Muito não é ruim. legal, vai comprometer a qualidade do Vai. sono. E veja que tem essa coisa da sensibilidade individual, né? Tem gente que isso não impacta em nada, mas a grande maioria isso realmente te mantém mais tempo atento, e para as pessoas que têm uma dificuldade para iniciar o sono, provavelmente isso vai fazer com que o período que leve para que o sono então se inicie seja maior, né? Na última entrevista, muitas telespectadoras participaram, né, se queixando do ronco do marido. E aí muitas perguntaram: Tati, o que é que eu faço? Não sei mais, eu já coloquei tapão, eu já mudei para o outro quarto e o ronco incomoda muito. E aí o doutor trouxe aí uma informação importantíssima. Gente, há tratamento. Então é só pedir para o marido buscar esse tratamento com um especialista, né, um otorrinolaringologista, porque é possível solucionar o problema do ronco, né, doutor? E o grande ponto é esse, a gente ter diagnóstico do que é que está acontecendo, porque assim, o que incomoda alguém é aquele barulho que está ali perto dele, né? Mas o Então, que causa aquele barulho? exatamente, né? Podem ser vários Vários motivos. motivos, e principalmente porque, associado ao ronco, a gente pode ter as apneias do sono. E a pessoa não sente que tem apneia, é alguém que vai descrever que ela para de respirar ou nem vai perceber que isso acontece. E às vezes o ronco fica muito aumentado quando você faz uma parada respiratória, e aí você novamente vai buscar o oxigênio, nesse momento o ronco fica até mais intenso. E às vezes quem está do lado desperta nesse momento, que a intensidade do ronco ficou muito maior. Pela prática até de consultório, quais são as causas mais comuns do ronco? Do ronco. Então, assim, a mudança de posição. Então, a gente está sentado e falando, está tudo bem. Deitou, relaxou o sono, a via aérea fica um pouco mais estreita. Se o nariz está um pouco mais obstruído, você já vai ficar um pouco mais de boca aberta, você pode vir a roncar. Então, tem muitas vezes a causa do ronco é alguma coisa ligada à obstrução nasal. Outras vezes você vai ter a amígdala grande, você tem a úvula, né, que é a campainha muito grande, né? Isso é uma outra causa que faz roncar. O ganho de peso é uma outra causa importante. Tem pessoas que tomam medicamentos que levam a um relaxamento muito significativo durante o sono, também faz roncar. Então, assim, são várias causas, e a ideia é de você conseguir individualizar isso, né? A gente tem exames que a gente consegue avaliar os fatores que levam ao estreitamento com uma facilidade maior, e até dizer qual é a forma mais adequada para a gente tratar, né? Muitas vezes a gente tem que lançar mão daquele exame que faz uma monitorização do sono, chama polissonografia. A pessoa tem que dormir com uma monitorização para eu tentar entender se ela para de respirar, se ela não para, quantas vezes isso acontece numa noite de sono, porque daí eu tenho uma classificação de gravidade disso. E muitas vezes a gente fica surpreso em verificar que o oxigênio do organismo cai a níveis assustadores, que você para de respirar e o oxigênio fica sendo consumido, não entra um oxigênio novo, aí o organismo tem toda uma reação de defesa disso. E nesse momento você pode ter até um pico hipertensivo, a pressão pode subir, pode baixar, justamente em função da necessidade que você tem de respirar novamente.
Então, o ronco, às vezes, e a gente usa essa figura, né, pode ser a ponta do iceberg, onde você vê que tem alguma coisa aqui em cima, mas lá embaixo tem alguma coisa muito mais grave. Na Né? verdade, o ronco é um sinal de algum Exatamente, problema. Ele é um alerta de que alguma coisa exatamente, não tá certa. Alguma exatamente. coisa está funcionando errado. Porque a via aérea, então, essa coisa de entrar o ar, isso vai ter que acontecer, né? O pulmão, ele precisa fazer toda essa troca, porque a gente tem que manter níveis de oxigenação do organismo mais ou menos estáveis o tempo todo. E aí, quando você deita, muda de posição, quer dizer, a via aérea já vai funcionar de uma maneira diferente. E aí, você tem o estreitamento, o ar passando por um local mais estreito, ele vai fazer um barulho, que é o ronco, mas, na verdade, ele pode estar fazendo com que haja esses episódios de estreitamento e fechamento e a oxigenação ela vai cair. Então, exatamente isso. O ronco é um sinal, é um sintoma. Roncar não é normal, né? Não é normal. Roncar é um sintoma, é um sinal de que sintoma, alguma coisa está errada, exatamente. por isso tão importante buscar o tratamento. Exatamente. Além daquela questão do incômodo, do ronco, mas na verdade ele pode ser o sinal de algo muito mais sério. E a gente tem alguns estudos, né? A gente vem fazendo alguns estudos até... Você acabou de voltar de um congresso, inclusive, eu fui para o Americano do Sono, né? Que é um congresso grande, tem 5.000, né? Que vão nesse evento. E acaba tendo essa coisa, assim, a prevalência das doenças do sono está ficando claro que elas são muito maiores do que a gente tem hoje em dia. Ou seja, tem muito mais gente que tem problema de sono do que a gente imaginava até poucos anos atrás. É muito mais comum do que a gente imaginava. E por isso a necessidade de você ter mais gente habilitada para diagnosticar. A população tem informação de que isso é uma coisa importante, que vale a pena buscar a identificação do que é que está aí acontecendo e, sem dúvida alguma, existem maneiras que a gente possa utilizar para tratar. E, às vezes, tratamentos muito simples, né? Não necessariamente você tem que imaginar que precisa de uma cirurgia para isso acontecer. Ou não, às vezes uma cirurgia é cura definitiva de algumas dessas situações. Mas aí, assim, você tem sempre que individualizar as avaliações que você vai fazer, né? Pelos exames que a gente tem disponíveis, e com isso, aí sim, aí você vai encontrar o tratamento específico para o paciente. Ah, mas meu vizinho teve que colocar uma máscara e tal. Olha, não necessariamente a gente vai ter que tratar todo mundo dessa maneira. Alguns casos, sim, mas nem todos, né? E nesse evento lá nos Estados Unidos, era assim, era como as pessoas usarem melhor o que tem que ser usado para tratar, como os hábitos podem ajudar na questão de você fazer esse tratamento. Então, essa coisa da vida moderna, né, que acaba sendo maravilhoso porque nos acrescenta um monte de coisa, é muito ruim porque tira um monte de coisa. É muito Horas agitada, de sono. são muitas tarefas, Exatamente, as pessoas exatamente. acabam dormindo cada vez menos. Exato. Existe um mínimo de horas ideal que as pessoas deveriam em casa tentar praticar de sono, doutor? E esse é um ponto interessante, né? É a contramão do que vem acontecendo, né? Eu falo disso, aí as pessoas falam, não, você está sendo irreal, né? Porque o mundo atual já não nos dá essas opções, né? Mas antes a gente sempre falava de 6 a 8 horas, aí foi feita uma revisão de tudo isso, né? No ano de 2015, que diz que é de 7 a 9 horas o período ideal de sono, ou seja, 1/3 da nossa vida é dormindo. Né? Mas aí que está, por que a gente dorme? Então, todas aquelas funções que o organismo tem, no sentido de se recuperar para o outro dia, as defesas imunológicas ficam melhores quando a gente dorme melhor, a gente não ganha peso, quer dizer, você poupa alguns gastos energéticos, né? E você funciona de uma maneira mais adequada quando você tem um sono mais adequado. Então, o ganhar peso quando você dorme mal acaba sendo uma outra coisa muito frequente. Perfeito. Vale um alerta, gente, inclusive foi um número que nós comentamos aqui na nossa última entrevista. De acordo com a Associação Mundial de Medicina do Sono, 45% da população do mundo não dorme bem. Então, a gente tem aí quase a metade da população. É um número muito expressivo. Muito. Nós estamos fazendo até um estudo pela Unicamp, onde nós fizemos algumas entrevistas domiciliares, né? E a gente está levantando com a população de Campinas, isso foi feito em Campinas e dividimos a cidade em áreas e tal, e a gente está levando em conta a faixa etária, tudo direitinho. Os números de pessoas que roncam, de pessoas que têm insônia, que cochilam durante o dia porque o sono não foi bom à noite, são alarmantes, exatamente nesses números. Então, os nossos dados aqui estão mostrando exatamente esses valores assustadores, né? E dados regionais que até então nós não tínhamos, né? É muita gente. Já chegando mais perguntinhas. Muito obrigada, Ronaldo. Doutora, teve algo que a gente não conseguiu falar no nosso último encontro e eu tenho muita curiosidade, assim como muitas pessoas, inclusive aqui do meu estúdio, acredito que muita gente em casa também.
Você falou então que roncar não é normal, é um problema, as pessoas devem procurar a causa desse ronco e fazer o devido tratamento. Falar dormindo é normal ou também pode ser o problema, o sintoma de alguma coisa? A gente dá o nome de sonilóquio, né? Quando a gente Sonilóquio. sonilóquio. Eu falava muito quando eu era criança, agora meu marido diz que eu não falo Diz mais. que não fala mais. Mas, gente, na fase de criança, adolescência, falava demais. É normal falar dormindo, doutor? Pode acontecer. É assim, existem algumas doenças relacionadas ao sono que a gente tem uma classificação que vai distribuí-las aí e tal. O falar durante o sono, a gente dá o nome de sonilóquio e isso a gente chama de parassonia. Parassonia tem uma fase específica do sono que vai acontecer, né? Porque o sono, ele é diferente do momento que você deita ao momento que você acorda. São 3 fases, né, doutor, do sono? A gente tem 3 fases que a gente chama de não REM, né? Que é quando não tem um movimento ocular rápido, e tem uma fase que é a fase REM, que é o movimento ocular rápido, que é quando a gente sonha, né? Então, a gente faz uma subdivisão, porque várias coisas acontecem em cada uma dessas subdivisões. Então, no geral, o sonilóquio está mais ligado, né, a uma parassonia, que é na fase N2 do sono, sono não REM, que é, por acaso, a fase que mais acontece durante o período todo de sono, né? A que ocupa mais espaço. No período que a gente está em desenvolvimento, várias atividades do córtex cerebral vão acontecendo. Então, você tem ativações, desativações e tal. E tem uma faixa etária que o sonilóquio é mais frequente, exatamente essa que você descreveu, na infância, no começo da adolescência. No geral, você está falando alguma coisa que não tenha conexão com alguma coisa externa. Então, você está falando e, às vezes, a gente sabe que o sono tem uma função muito importante de sedimentação da memória. Então, a memória nossa ela é consolidada no período do sono. Mais ou menos você está revivendo aquilo que aconteceu durante o dia e, em alguns momentos, isso vai se transformar em memória. Então, você vai guardar essa informação dentro daquele arquivinho que está ali dentro. Enquanto aquela a gente outra informação, dorme, a gente armazena, a gente registra isso. todas aquelas informações que aconteceram durante o dia. Exatamente. Então, assim, mais ou menos estou revivendo aquilo que aconteceu e em vários desses momentos você pode esboçar alguma coisa. Ah, mas eu falei... E, na verdade, assim, alguém pode tentar entender. E se te responder, provavelmente você não vai fazer uma sequência daquele diálogo que vem se fazendo, né? Mas não é um problema, Não então. é um problema. É algo que acontece, especialmente, então, entre a infância. Nessa faixa etária, né? E é o que a gente chama de autolimitado. Tende a se resolver à medida que o tempo vai passando e isso não causa nenhum outro tipo de transtorno. Um outro exemplo desse tipo de situação é o sonambulismo. Pessoas que andam, né, no período que estão dormindo. Ela está dormindo, então ela vai se comportar só com movimentos automáticos. Então, tipo assim, empurrar uma porta, sim. Agora, abrir uma geladeira, até dá. Agora, escolher o alimento da geladeira, não. Então, assaltar ali a geladeira, não dá para explicar que seja porque você tem sonambulismo, né? Então, tipo, abriu a geladeira e pegou algo e pôr na boca, aí é tudo automático, né? Nada elaborado. Eu não vou escolher aquele chocolatinho que problema? estava... O sonambulismo ele pode trazer prejuízos? Então, no geral é assim, se você vai andar e o local que você vai andar tem risco de queda, tem risco de algum acidente, aí tem que ter uma preocupação. A pessoa mora num sobrado, aí tem a janela, quer dizer, essa janela nunca vai estar aberta. Você tem uma escada que você pode escorregar e cair ali da escada, né? Existe o terror noturno, onde você acorda com uma sensação de uma intensidade muito grande, de um temor muito grande, aí grita-se e tal. Então, essas são situações que podem acontecer e, claro, na criança que está num período todo de desenvolvimento e tal, aí você tem que ter o apoio da família, mas não aquela coisa de susto, não aquela coisa de acordar, não de repreender, mas sim da segurança de que o ambiente está controlado e que você não tem nenhum risco ali adicional, né? Ele também é temporário? No geral é temporário. Ele pode aparecer em alguns momentos, assim, com uma duração até um pouco específica, mas é uma coisa interessante. Às vezes isso vai acontecer uma vez a cada 3 ou 4 meses. Aí a gente tenta fazer uma monitorização do sono para saber se tem alguma coisa que está acontecendo. Eu vou filmar uma noite inteira, aquela noite não aconteceu, né? Então, até para diagnosticar você tem alguma dificuldade. Agora, interessante, até para dar um outro exemplo, tem outras doenças até mais graves, e tem uma que chama distúrbio comportamental do sono REM. Alguém sonha que está brigando com alguém. Então, eu estou sonhando que estou brigando. Quando eu sonho, eu não tenho força muscular para executar os movimentos.
Nessa doença, a pessoa tem força muscular. Então, se ela sonha que está brigando e tem alguém ao lado dela, ela pode realmente fazer... Agredir. E isso é uma doença que tem tratamento e tal, mas o diagnóstico, então, é muito específico, né? A gente já teve situações de alguém, para explicar que agrediu alguém, acabou alegando que tinha essa doença e, na verdade, não tinha essa doença, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que filtrar nessa história, né? Perguntinha que chegou da Bahia, de Santo Antônio de Jesus, a Tânia Maria de Jesus Campos. Um beijo para todos da Bahia. Perguntinha que veio de longe. Obrigada, Legal. Tânia, pela audiência. Ela diz aqui que sofre muito de insônia, muito forte, frequente, e ela pergunta, Tati, o que eu posso fazer para melhorar e para ter noites mais bem dormidas? A gente começou, inclusive, o nosso bate-papo hoje, então, evitar a televisão no quarto, ficar no celular à noite, ter um horário regrado, né? Acordar sempre no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Tem outras diquinhas? Alimentos, de repente, que ela deve evitar? Ou, ao contrário, os alimentos que ajudam a relaxar? Tem mais algumas orientações? Essa coisa da cafeína sempre atrapalha, né? E tem pessoas que têm uma alta sensibilidade a isso. Quem tem uma sensibilidade grande, a gente fala, olha, não tome café depois das 5 da tarde. Porque se toma um café, ele pode ficar muito ligado. Agora, tem pessoas que querem resolver os problemas da vida dela ou do outro dia dela durante o período que está dormindo. Então, deita aí e fala, olha, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro, tenho que resolver isso. Então, você usa o momento do sono para resolver. Então, são esses que passam a ter uma dificuldade muito maior. A gente simboliza isso até, olha, anota tudo que você tem que fazer no outro dia, no caderninho, fecha esse caderninho, põe do seu lado, agora eu vou dormir, não tenho que me preocupar com as outras coisas. Quando você entra numa crise de ansiedade, ou se você é uma pessoa muito mais ansiosa, né, você acaba levando isso para o momento do sono. E nesse momento, aí sim, você não desenvolve o sono porque você está pensando em algo, aí você pensa que o tempo está passando e amanhã eu vou ter que fazer isso tudo. Então, uma coisa gera ansiedade, a ansiedade tira o sono vai embora e aí o outro dia você está muito mais improdutivo. Uma outra coisa importante, assim, é lembrar que o risco de acidente automobilístico também aumenta muito pelos distúrbios do sono. A concentração que você precisa ter no outro dia, porque você não dormiu bem, ou por insônia, ou por apneia, acaba ficando muito alterada, né? Então, motorista profissional, de carreta, esse negócio todo, a gente tem tido uma preocupação muito grande em verificar se ele não tem tido nenhum tipo de distúrbio do sono, porque no momento que está dirigindo, põe todo mundo em risco, né? Então, para a insônia, hábito de vida e essa coisa de você fazer as coisas com um pouquinho mais de qualidade, então você tem uma vida mais regrada com alimentação, atividade física e tal, porque se você deixa para tudo isso acontecer num único momento, o seu sono tende a ir embora. Mais uma vez conosco, o otorrinolaringologista, doutor Edilson Zancanella. Muito obrigada, doutor, pela participação mais uma vez. Estamos divulgando todos os contatos. Tem o site, gente. Quem quiser, inclusive, saber mais, né, sobre os principais distúrbios do sono, quem quiser entrar em contato direto com o doutor. E eu vou reforçar o convite para o senhor voltar numa outra oportunidade e a gente falar mais para ajudar, né, nossos telespectadores a dormirem melhor e a gente tentar reverter esse quadro, porque quase metade da população mundial não dormir bem, realmente é um número assustador. A gente tem que reverter isso. A prática da atividade física ajuda muito a gente dormir melhor. A alimentação saudável também ajuda muito. E evitar, né, de repente, você ficar ali à noite com TV ligada no quarto, luz. E a questão da ansiedade e das tarefas. Você vai dormir já pensando tudo que você tem que fazer amanhã? Adorei essa dica, doutor. Anota tudo na agendinha, no caderninho. Tá, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Anotei tudo? Fecha, chega, acabou. E se permita o descanso. Quando vira a prática, as coisas funcionam. Exatamente. Né? E aí precisa ter hábito, tem que ter o treinamento, tem que lembrar dessas coisas importantes. Então, assim, fico muito, muito grato mais uma vez por ter voltado. Espero que a gente tenha novas chances para verificar se as pessoas podem vir a dormir melhor, né? Eu acho esse um ponto... Teremos, com certeza. Até o nosso próximo encontro. Com certeza. Bom final de semana, Muito doutor. obrigado, igualmente. Mais um intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente volta com dica de artesanato. Permaneçam ligados.